é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Aí a pessoa recebe um dom, né? Ela tem lá um dom, todo mundo diz, olha, fulano tem um dom disso, a fulana tem um dom disso. Será que a gente sabe a diferença entre dom e talento? Ou será que no fundo a gente confunde as duas coisas achando que são as mesmas coisinhas e na verdade não são? O que você acha? Você consegue identificar dom e talento como coisas diferentes do ponto de vista bíblico? Será que todo mundo tem um dom, pelo menos um dom? Nasceu de novo, convertido, tem um donzinho, pelo menos um donzinho? Já te aconteceu de olhar uma pessoa e falar assim, fulano recebeu lá quantos dons tem fulano, olha lá, pelo amor de Deus, hein, fulano tá cheio de dom e eu não tenho nada. Tem gente que tem muito talento, tem gente que tem muito dom, tem gente que acha que não tem talento nenhum, tem gente que acha que não tem dom nenhum. Pra que servem os dons? O que é que Deus deu pra você um dom? O que é que Deus deu a você talento? E quando a pessoa usa o dom que é de Deus para sua própria glória. E aí a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, hein? A pessoa disse glória a Deus, mas na verdade tá falando glória a mim, glória a mim. E a figura que enterra os dons? Nosso ouvinte tá perguntando aqui, na Bíblia há referências a dons e talentos? Qual a diferença entre eles? Como descobrir se tenho e quais são os meus? De que forma posso usá-los para a glória de Deus? O que acontece com quem recebe dons e não os usa? Hein? O que você acha que pode acontecer? O Senhor pode tirar os dons e talentos de alguém? Tem gente que faz a ameaça. Se você não usar, Deus vai tirar. O que você acha? Funciona assim? Não funciona assim? Quero ouvir sua opinião, hein? Sua participação hoje, agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta, 7 de janeiro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Com a gente no programa de hoje, o reverendo Lael de Alcântara, da Igreja Presbiteriana de Bangu, que destacou a frase inicial: na Bíblia há referências a dons e talentos. Qual a diferença entre eles? Pergunta a nossa querida ouvinte. Bom dia, seja bem-vindo, pastor. Bom dia, JR. É sempre um prazer, uma alegria partilhar das Escrituras Sagradas com os seus ouvintes e também por esta audiência que tem contribuído para a edificação, fortalecimento, crescimento do povo de Deus. Queremos agradecer a você, amado ouvinte, por nos dar o privilégio de sua companhia no seu lar, no seu trabalho, ou mesmo na condução. Eu creio que nesse momento o Senhor há de edificar a sua vida e há de fortalecer a sua fé, porquanto todos nós que estamos aqui, estamos com um único objetivo, com um único propósito: glorificar a Deus e abençoar a sua vida. Amado JR, na Bíblia há de fato muitas referências e referências em abundância, tanto sobre os dons quanto os talentos. E eles são muito parecidos, contudo as aplicações que nós podemos fazer
a diferença, porque todas as vezes que a Escritura Sagrada, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, se refere a talentos, ela se refere como uma medida de peso ou como uma moeda corrente, enquanto que a questão dos dons espirituais, principalmente apresentada no Novo Testamento e muito desenvolvida e amplamente desenvolvida pelo apóstolo Paulo na sua epístola de Coríntios, capítulo 7, capítulo 14, capítulo 12, que traz luz sobre os dons, suas finalidades, seus objetivos, e também revela que todos têm dons da parte de Deus. Então, de maneira que os talentos, principalmente apresentado no Novo Testamento, no capítulo 25 de Mateus, há uma aplicação ali sobre a utilização desses talentos, né? Enquanto que, né, no capítulo em Coríntios, nós temos aí essas referências que nós haveremos de falar juntamente com os nossos demais irmãos sobre esses dons espirituais. Obrigado, pastor. Pastor José Derivaldo, da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Queremos ouvir também a sua opinião, pastor. Bom dia, JR. A paz do Senhor também para os nossos ouvintes. Olha, nós temos que, quando nós vemos na Bíblia, como o pastor falou, nós vemos a expressão talento ser usada de uma maneira bem específica para aqueles dias. Agora, com o passar do tempo, vamos dizer assim, nós, os crentes dentro da igreja, e nós vamos ver isso também na patrística, nós vamos tomando determinados termos e nós vamos sacralizando. Você vai ver que termos gregos que na helenização tinha um significado, lá vamos dizer assim, que veio do clássico, do ático, tinha um significado, dentro da teologia foram adquirindo significados, foram sendo sacralizados. A mesma coisa, mesmo acontece com isso. Então nós temos uma linguagem de anunciação dentro da igreja, nós temos o que nós podemos chamar de uma querigmata, nós temos um modelo de anunciação. E nisto aí nós vamos mudando o significado dos termos, de tal maneira que hoje, talento, por causa da parábola, que ali era apenas dinheiro, era, vamos dizer assim, um bem material, com o passar dos tempos na nossa querigma, foi assumindo o significado de capacidade de, vamos dizer assim, de um pendor ou uma propensão que Deus coloca na pessoa. Assumiu esse significado. E para nós também, talento, então, diferencia de dons. Então, dons, geralmente, nós consideramos como está na Bíblia, dons ministeriais ou qualquer dádiva recebida de Deus ou dons espirituais, conforme Coríntios 12 e 14. Muito obrigado, pastor. Pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins, bom dia, bem-vindo. Ainda queremos ouvir a sua opinião, meu querido. Bom dia, JR, bom dia, colegas debatedores, ouvintes. Eu estive pensando no seguinte, JR, talentos, investimento. Nós somos fruto de um investimento espiritual. Nós existimos por conta de um investimento. Deus nos criou, Deus nos formou. Quando Deus criou o jardim do Éden, depois ele fala, façamos o homem. Então Deus nos moldou. E por conta do pecado, um outro investimento ainda maior, que é a vinda do Senhor Jesus. Por conta desse investimento, nós temos o dever de vivermos de tal modo que a nossa vida vale a pena ser vivida e glorifique o nome de Deus. Então entendo a questão dos talentos, que está colocado no Evangelho de Mateus, e depois coloca em Lucas, não estou precisando aqui agora qual capítulo, quando fala de Minas, sobre um investimento. Este investimento, ele vem sobre uma questão de uma decisão de Deus que não ele diferencia as pessoas, ele nos diferencia, mas ele não nos categoriza em termos de primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, porque na questão dos talentos, ambos tinham a responsabilidade de poderem multiplicar. Sobre os dons, a tradução da Bíblia no inglês fala sobre gifts, é presente, é uma dádiva que Deus confere para cada um de nós e para podermos glorificar o nome dele com as capacitações que ele nos dá pelo Espírito Santo. Obrigado, pastor. Queremos ouvir também a nossa menina da mesa de hoje, pastor Elane Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos debatedores, enfim. A verdade é que, já foi colocado aqui muito bem, sempre que a Bíblia traz a palavra talento, está falando de uma medida, né? E era uma medida grande, era algo que na realidade juntava vários denários, que denários tem a ver com o salário do dia, né? Denários deu origem ao que a gente chama de dinheiro hoje. Então, na verdade, a gente, quando a Bíblia fala de talentos, a Bíblia está falando de dinheiro. Na realidade, foi uma soma grande de dinheiro que foi enterrado na parábola de Mateus e tudo mais. E assim também na questão do Velho Testamento. Agora, quando a gente fala de dons, a gente está falando de presentes. A gente está falando de coisas que Deus dá. Já no livro de Eclesiastes, algumas versões ainda trazem que Deus deu dons aos homens. Eclesiastes capítulo 5, 19 diz: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita, né, o que a gente dá talentos, dá capacidade para desfrutar dessas riquezas e bens e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Então, assim, de uma forma, não sei se a gente pode classificar, mas de uma forma mais direta, a gente tem dons que Deus dá. Então, tem gente que tem dom para cantar, tem gente que tem dom da oratória, tem gente que tem o dom de administrar. Então, existem aqueles dons que Deus dá a todos. E aí dá para crentes e não crentes. Tem muita gente que não é evangélica que tem dons. E tudo aquilo que a gente tem, que nos capacita a desfrutar das coisas que Ele nos dá, isso é dom, né? Que hoje, muitas vezes, a gente traduz como talento, porque a língua é viva. Então, a gente tem os dons que Deus dá e capacita os homens, a gente tem o talento de uma forma bem específica, que significa medida de dinheiro, como a gente tem aplicado na Bíblia, e a gente tem também os dons do Espírito Santo, né? Os dons ministeriais que são para ser usados de uma forma direta na igreja, para a edificação da igreja. Muito obrigado, pastor Elaine Cruz. Eu quero continuar ouvindo aqui a opinião dos nossos companheiros, inicialmente aqui nessa diferença, né? A pastora Elaine citou isso, eu quero ouvir a opinião de todos, se estão de acordo. Por exemplo, a pessoa que toca um instrumento e toca muito bem, a pessoa que às vezes tem uma habilidade na cozinha, culinária fantástica, a pessoa que desenha, é um artista, é dom ou é talento? Quero ouvir a opinião dos companheiros, quer dizer, você que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook também, Facebook da Rádio 93 FM, já temos aqui a nossa foto. Lamentavelmente, o pastor Desidério não estava aqui na hora da foto, ele não chegou atrasado, vou só reiterar isso aqui. Não, ele só não estava na hora e nós perdemos a presença dele, porque a presença dele certamente traria um brilho especial, ainda mais com essa camisa que ele está hoje. Hein, Lael? Olha a camisa do homem. Pelo amor de Deus. Estou de férias. Hein? Isso é uma camisa. Isso é uma camisa. Só falta uma camisa tropical aqui. Tropical havaiana. Isso aí, Havaí. Impressionante. Bom, a foto está aqui para você conhecer os nossos companheiros aqui. Você vai conhecer a pastora Elaine Cruz, que está aqui conosco, abrindo a nossa fila. E ao lado dela você vai conhecer o pastor José Derivaldo, ao lado dele o pastor Lael de Alcântara, e eu estou ao lado dessas feras aqui no Facebook da Rádio 93 FM, onde você pode conhecer o pessoal, curtir, compartilhar e opinar. Quero ouvir muito aqui a sua opinião também sobre esse assunto, a pesquisa de hoje. A gente vai interagindo aqui porque existe muita dúvida sobre esse assunto. Esse é um assunto, tem dúvida, e não é uma questão doutrinária não. A igreja tal pensa assim, continua pensando. A igreja tal pensa, a questão não é essa, são os princípios e fundamentos que nos ajudam aqui. Por exemplo, a questão do músico, o que vocês acham? Músico, a pessoa toca lá um instrumento, um baterista extraordinário, que é uma coisa difícil, entendeu? Não é uma coisa fácil, tem muita gente que bate, tocar é raro, não é comum. É talento ou é dom? A minha filha é baterista e quando eu falo pra ela, às vezes assim, minha filha, você bateu. Pai, não é bater, pai, é tocar. Depende, né? Depende. Pra quem é baterista é uma agressão baterista. Falar que bateu, Eu vejo assim. Talento ou dom? Talento ou dom? Talento ou dom. No que diz respeito a uma questão... O músico. Eu acho que ele tem uma habilidade, não é? E essa separação que as pessoas fazem, colocando talento, eu não faria muito. Ele tem uma habilidade. Uma habilidade que foi desenvolvida. Então, nem talento, nem dom. Só ampliou, então. Tava mais fácil para resolver. Agora só ampliou, melhorou. Não sei se melhorou, mas é porque eu acho que as pessoas no reino. Existe um reino do mundo e o reino de Deus que está se implantando no mundo.
Então eu entendo que a vida é um investimento de Deus, a salvação é um grande investimento. E os dons, no meu entendimento, são dados para exercício desse reino. Por isso que a pergunta foi. A diferenciação. Tá certo? É para ajudar. Por exemplo, quando você fala de talento, normalmente é uma coisa inata. O sujeito já tem aquilo. E vai desenvolvendo. Sim. O cara toca, gente que toca. Natural. Bom, Isso aí é talento ou é dom? O que acha então aí? Eu diria que é talento. Lael. Na realidade, a gente precisa entender que tanto o talento quanto o dom, ele procede de Deus, com um fim, com uma finalidade, com um objetivo. A diferença que nós podemos fazer aqui, biblicamente, é que o talento, ele é natural da própria pessoa. Essa aptidão natural. O dicionário também define como inteligência. Uhum. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, não importa se ele é crente ou não, se ele é salvo ou não, o que importa é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É talento ou é dom? É talento. É talento. É talento. Pastor Então, José Derivaldo. Olha, se nós formos apelar, vamos dizer assim, para a etimologia ou para a Bíblia e tal, nós vamos falar diferente do que nós concebemos na atualidade. As pessoas estão nos ouvindo e elas vão entender, vamos falar como se fosse agora. Sabe por quê? Porque não tem como nós tirarmos da Bíblia ou buscarmos uma epistemologia por o seguinte, por exemplo, nós pegamos o dom, a palavra grega caris, carisma ou carismata. Então, que aí já é a forma genitiva, né? Então, quando nós usamos essa palavra, nós, por exemplo, nós mudamos dependendo da nossa teologia, porque nós dizemos o seguinte, tudo que nós recebemos pela Bíblia, qualquer aptidão, qualquer pendor que a pessoa tenha, é dom de Deus. Deus colocou na natureza humana. Então nós poderíamos dizer que o dom é algo que você tem em essência. E o talento seria a existencialização dessa essência aí. Colocar em prática. Isso. É botar aquilo em prática. Então, você recebeu de Deus o dom para cozinhar e colocar em prática é o exercício do talento. Você exerce, quando você exerce, você vai desenvolvendo. Por isso que o talento é dinâmico. Pelo menos no nosso imaginário. O talento é dinâmico. Já o dom não, você tem em essência, você recebeu na sua natureza. Deus dá para o ser humano, tendo em vista a administração cósmica dele. Então eu entendi que vocês não limitam os dons à lista dos dons. Não. Porque eu acho que existem os dons. A lista dos dons, a lista bíblica dos dons. Nós hoje chamamos dons carismáticos por causa da dons do Espírito. Aí é dispensacionalismo. Nós consideramos que nós estamos numa atual dispensação, num pacote administrativo de Deus chamado graça, e alguns dons, algumas manifestações, externalizações do Espírito Santo só passaram a acontecer na inauguração vamos dizer assim, do presente pacote administrativo chamado graça. O senhor está parecendo, parece que vai anunciar um pacote do governo. Vai o ministro aí, eu penso o seguinte, Joaquim vai trazer um pacote novo aí. Eu acho que são... eu penso o seguinte, aqui quando o colega aqui colocou sobre a questão do ser inato, não é? Então o pecado está, desde que ele entrou no mundo, inato no homem. E aí necessário vos é nascer de novo. Então eu diria que os dons são inatos àquele que nasceu de novo. Há uma questão latente, mas que se torna presente a partir do momento em que se nasce de novo. Eu entendo, assim, os talentos, então, enquanto essas habilidades que são dadas, que elas podem ser inatas ou adquiridas, não necessariamente inatas, as pessoas podem adquirir, né? As crianças, em sendo colocadas em exposição, em treinamento, elas podem adquirir. Agora, e isso é importante para a sociedade, para todos nós, isso é uma capacitação de Deus, mas aí eu faria uma questão assim, desse inato, como sendo inato ao novo homem. Eu acho que não, eu acho que criando aí, nós estamos, a questão dos dons que eu estou falando. Nós estamos, vamos dizer assim, criando dois tipos de ser humano, um feito por Deus e outro feito não sei por quem. Não, um feito por Deus e outro do novo nascimento que eu estou falando. Necessário vos é nascer de novo. O novo nascimento, quando a pessoa tem o novo nascimento, é despertado nesta pessoa, é acordado, é despertado um dom que Deus colocou na essência desta pessoa. Mas aí tem o dom enquanto dom.
do Espírito Santo, arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. E tem os dons que a Bíblia fala, levando o cativo o cativeiro, veio e distribuiu dons aos homens. Certo. Sim. Eu acho que a gente precisa fazer, de repente, uma separação, né? Eu entendo que todo talento é um dom. Tá? Qual a diferença, então, que eu faço entre talento e dom? Talento, para mim, é um dom de Deus, que é presente de Deus, é algo que Deus colocou para todos. E que vai exigir, sim, que a pessoa se aperfeiçoe, vai exigir que a pessoa se dedique, vai exigir que Então, a gente pode traduzir hoje, não do ponto de vista bíblico, porque, biblicamente, talento é uma medida de dinheiro. Mas dentro da nossa linguagem hoje, se a gente quiser fazer uma separação, hoje a gente dividiria como talento é aquilo que a gente recebe de Deus, é um dom de Deus, mas que precisa ser exercido, que precisa ser exercitado. E que muitas vezes pode ser desenvolvido. Tem pessoas que não sabem, de repente começam a estudar música, começam a fazer esporte e se percebem excelentes naquilo que fazem. Então isso é um talento, aquilo que é desenvolvido naturalmente. O talento para administrar, para cantar, para tocar, que a psicologia para cozinhar, que a psicologia vai tratar como inteligência, os vários tipos de inteligência, de sabedoria, de capacitação que cada um já tem, porque alguns são inatos. A gente vê Beethoven que tocava piano com 4 anos de idade, né? E gente que não, e que de fato vai estudar e vai desenvolver. Tem gente que vai estudar, então vai conseguir chegar aonde uma outra pessoa chegou. Tem gente que tem ouvido absoluto e tem gente que estuda a vida inteira e nunca vai ter ouvido absoluto. Agora, eu queria ouvi-los também sobre a questão que vem de Deus, que envolve a unção. Isso aí. A unção. Aí tem gente que fala assim, o sujeito tem um dom, mas ele não passa nada. E aí o outro, entendeu? Toca menos e passa muito. É percepção popular, entendeu? É aquele olhar que a pessoa diz, a pessoa chega de fulano tem unção, até dá o nome, fulano tem unção, e aquele, aqui tem menos unção, e aquele ali sem unção. Entendeu? Uns são e outros não são. Não é isso? Eu estou dizendo uma interpretação popular. A pessoa olha, a avaliação dela é com base no que ela sente. Uma coisa extremamente subjetiva e perigosa. Claro. Porque é uma averiguação de alguma coisa sobrenatural, só que pelo caminho natural. Não sei se as coisas funcionariam. Eu vejo assim que o talento, isso me veio à mente quando eu recebi o e-mail, a questão, o investimento. Nós somos fruto do investimento de Deus, a gente não está aqui nesse mundo para poder passar nessa coisa de poder só usufruir, mas de deixar contribuições, de deixar legados. Então, talento, e dado para todas as pessoas. Os dons, o dom do Espírito Santo para a salvação, os dons para o exercício dentro do reino de Deus. Eu entendo, JR, que existem questões, sim, que as pessoas podem ter uma habilidade, um talento, e elas não podem ter uma unção de Deus, um revestimento para aquilo, sabe? Ou ela tem, e isso não está demonstrado. Por exemplo, na igreja, às vezes, acontece de podermos ter uma pessoa cantando por exibicionismo, e aquilo está dentro de uma coisa tecnicamente perfeita, bacana, mas não tem uma unção de Deus, não é? Para esse exercício. Agora, eu compreendo perfeitamente que é muito subjetivo, entendeu? Porque o que eu sinto, de repente, não é aquilo que você está sentindo, o que o outro está sentindo, mas eu entendo que Deus dá os dons aí nessas questões, dos dons ministeriais, dos dons dados em Efésios e em 1 Coríntios 12, e que se ele dá esses dons, dá uma... Eu acho que quando a gente fala com isso, a gente está falando, existem pessoas que têm talentos adquiridos às vezes fora da igreja, estudaram música, vamos pensar no cantor, né? Estudou música, tem talento. Uma vez que essa pessoa se converte, uma vez que ela decide, eu vou dedicar esse meu talento a Deus, Deus vai ungir essa pessoa. Então a gente pode ter pessoas com excelente talento, a gente tem pessoas que têm talento e tem a unção de Deus, derramamento da unção de Deus. Agora, todos os dons ministeriais, os dons do Espírito Santo, eles já vêm com o aval de
Deus. Então já tem unção ali, não tem como a gente diferenciar isso. Uma pessoa que tem o dom de sabedoria, uma pessoa que tem o dom da ciência dado por Deus, a unção tá junto. Olha, muita gente opinando aqui, especialmente sobre a questão da pesquisa de hoje. Marcela Bastos, a pesquisa de hoje, ela nos traz uma interrogação importantíssima aí. Bom dia. Bom dia, é a dúvida. Você acha que Deus pode tirar o dom e o talento de alguém que não faz uso deles? Por telefone, a gente tem a maioria dizendo, 65% deles acham que Deus não tira. Não tira. Mas no site, já 73% deles acham que, ó, não tá usando, Deus vai tirar. E aí fica a questão, né? Tira ou não tira? A pergunta tá aí, as opiniões são várias aqui dos nossos amados ouvintes participando conosco aqui agora. Quero agradecer um deles dizendo aqui, ó, a Bíblia diz que o dom é dado sem arrependimento. Deus não tira o dom, não. Deus tira a unção se a pessoa ficar orgulhosa. Lúcifer caiu por culpa do orgulho e Deus não divide a sua glória com ninguém. Sem unção, o dom não serve para nada. Concorda, companheiros, aqui com o que diz o nosso ouvinte Luiz? Concordo plenamente. Agora a questão toda, para colocar aqui um pouco de pimenta na nossa conversa, os falsos profetas, eles têm carisma, eles têm dons, eles têm unção. Porque na realidade, quando nós olhamos para as escrituras sagradas, ao falar... O senhor está perguntando, mas o senhor vai responder, né? Então tá bom. Já estava aqui. Está perguntando para você responder, olha aí, que beleza, hein? Pode ser, mas... Porque de alguma maneira, né, até os falsos profetas, né, são identificados como profetas de Deus. Satanás se transforma, os seus ministros se transformam. Mas não são falsos? São falsos? Mas são falsos. Eles são identificados. Aparentemente são. Aparentemente. E às vezes tem um talento de oratória, tem um talento para chamar as pessoas, para lidar com gente. Mas o que não significa que tem unção de Deus e aval de Deus. O que a pessoa olha é o seguinte: tem cura, tem conversão, tem a igreja do sujeito. Fruto. É grande, a pessoa tem essa perspectiva, ela não analisa o fruto que ele produz. Exatamente. Analisa o resultado. Sim, por isso é que Jesus vai dizer, né, naquele dia, muitos dirão, mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não fizemos sinais, prodígios, maravilhas, milagres, exorcizamos. Não te conheço, afastai-te de mim. Não te conheço. Então, desculpa. Não, por favor. A questão, há um discernimento espiritual que eu creio que é daquele, o dom, os dons dados ali em 1 Coríntios, 2 Coríntios, os dons são agrupados, né? Eles são conjugados. Então, se uma pessoa tem um dom da misericórdia, ela vai ter agrupado e aí, então, é um dom do discernimento que eu acho sobremodo importante, porque o falso profeta, ele tem eloquência, ele tem o carisma, ele tem talento, ele não tem aquela presença de manifestação de Deus. Engana muitos, porque infelizmente falta o entendimento espiritual e o viés de avaliação é um viés plenamente humano. O cara tem uma boa apresentação, tem uma boa eloquência, né? Eu estive nos Estados Unidos no ano passado e o que tem muito avançado hoje na ciência, na área das humanas, que é a neurociência. Então a neurociência já também invadiu a teologia, porque já tem a neuroteologia. Exatamente. Certo? Formas de poder caminho para manipulação, né? Muita. E como tem? Não é bem para manipulação. Por exemplo, a doutora Martha Hells, ela tem uma tese. Foi da esse nome, Martha Hells? Sim. Conhece, não? Não, estou te dizendo, com esse nome, Martha Hells. H-E-L-L-S? Não, Helvas. Bom. Eu levei um susto agora. Não, eu levei um susto. Falou Martha Hells, eu falei, Jesus, toma conta. Ela tem uma tese, foi a tese de doutorado dela na Mackenzie, é sobre neurociência e fé. Então, ainda não foi colocado, vamos dizer assim, à venda, mas publicado. Existe muita coisa que se pode dizer sobre isso. Agora, vamos ver. A questão é unção e dom. Pela Bíblia Sagrada, unção nós poderíamos definir como uma capacitação especial recebida da parte de Deus para que uma criatura execute uma tarefa para a qual foi comissionado por Deus. Só que para nós, unção, o significado querigmático de unção,
as pessoas têm unção como se fosse uma emanação de força, um fluir de forças espirituais, de conteúdos espirituais que causam efeito sobre o ambiente. Nós temos hoje isso aí. Isso aí não vamos dizer de onde veio, mas isso aí você vê nos Upanishads. Você vê isso aí nos Upanishads. Então, o Upanishads é uma coleção de livros de sabedoria dos Vedas, primitivos habitantes da Índia. E você vê muita sabedoria do Upanishads, você vê depois na biblioteca de Alexandria, você vê disfarçadamente, você vê na filosofia grega e principalmente nos essênios, através dos escritos dos essênios. Posteriormente, então, levemente dos exerceu influência lá na questão de Corinto, por exemplo? Com certeza. Olha, com certeza. Isso aí a gente tem que explicar, porque nós temos um veículo aberto, nós temos que dar explicação para o pessoal, que nós não podemos nos aprofundar só lembrando isso aí. Então, os dons e a unção. Então, lembrando, na Bíblia Sagrada, o dom é qualquer aptidão, qualquer propensão, qualquer inclinação ou, vamos dizer assim, qualquer capacitação que o homem recebe da parte de Deus e que Deus coloca na essência dele. Agora, Deus irmão, coloca na essência. Agora, só uma se questão. ele, vamos dizer assim, se ele se afastar daquele propósito, ele perde, vamos dizer assim, pela falta de exercício, mas Deus marcou a essência dele. Agora aqui, não tem uma distinção entre dom singular e dons espirituais. Ou com seja, certeza. O dom, quando o irmão está falando de dom, o dom não é a presença do Espírito Santo a partir do momento que a pessoa aceita Cristo, o dom do Espírito Santo. Eu acho que a Bíblia separa isso. Quando a Bíblia fala de dons que Deus dá, dons espirituais dons de Deus, dons que Deus distribuiu aos homens. Quando a gente fala de dons espirituais, palavra da profecia, discernimento, dons de... A gente está falando de dons do Espírito Santo para serem usados na igreja, para serem para edificação da igreja. São dons diferentes. São duas palavras diferentes. Para nós podermos, porque o dom essa presença do Espírito Santo, e os dons são essas capacitações. Eu gostei do que o irmão está colocando dos dons como capacitação. É bom olhar o contexto. Sim. Quando Pedro refere-se à salvação, ele chama a salvação de receberás o dom de Deus. Em outro momento, quando refere a receber o Espírito Santo, como na casa de Cornélio ali, chama também o Espírito Santo de o dom de Deus. O que ele está mostrando? Ele está mostrando que ele considera a salvação a dádiva de Deus. Então, a maior. Ele não considera uma grande dádiva dom. de Deus. Inclusive no grego está no acusativo. Então, a dádiva de Deus. Quando ele fala a receber o Espírito Santo como sendo o penhor da salvação, ele usa também o acusativo. A dádiva de Deus ali. É o dom de Deus. Então, existe isso aí. Agora, depois quando você vai ver, por exemplo, quando ele escreve a Timóteo, diz, olha, não despreze o dom que aí tem que te foi dado pela imposição de mãos. Então, o que ele está mostrando ali? Que Deus pode colocar na sua essência um pendor para o exercício de um determinado ministério, e pode fazer isso a pedido da igreja. Então, ele não entendi, irmão, ele pode dar... Deus pode colocar na sua essência a aptidão para exercer um ministério. A favor da igreja. A favor da igreja. Para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. A pedido da igreja. Com a autoridade espiritual da igreja, Deus pode fazer isso. Agora, claro, o Paulo diz, não despreze, quer dizer, não deixe de exercitar. Isso aí. Deus coloca alguma coisa na sua essência. É dom. Para você desenvolver habilidade, desenvolver talento, é dinâmico. Você tem que exercitar. Essa ideia do escolher com zelo os melhores dons, é essa a ideia que o senhor está falando, pastor, em relação à igreja? Aí dons espirituais ali são manifestações. Eu estou só querendo linkar aí essa interpretação que o senhor trouxe em relação à igreja. Certo. Que a igreja pode. Explica um tiquinho mais, o senhor pode, para a gente poder entender, para não ter dúvida aqui sobre o que o senhor está falando. A autoridade espiritual da igreja, ela pode. A autoridade é uma pessoa ou a autoridade é a igreja? Da igreja. Da igreja. Certo? Onde é que a gente vai encontrar isso aí? Paulo escrevendo a Timóteo. Porque para mim, irmão, o que o irmão está falando pode ser, eu creio que seja realmente falta de conhecimento da minha parte. Porque para mim,
O entendimento é a igreja, a noiva do Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus e Deus capacitando esta igreja, munindo esta igreja para que ela cumpra o propósito pelo qual ela existe. Eu não consigo entender dessa maneira que o irmão está falando, na questão da igreja, vendo o que falta e pedindo, porque Efésios fala que Deus deu dons aos homens. Então, Sim. eu não vejo como que a igreja pedindo dons. Mas nós vemos na Bíblia Mas isso aí. pode buscar. O que a Bíblia eu acho que Mas coloca de uma é onde nós para Timóteo aí? crentes, Não, nós crentes só um pouquinho, podemos só um buscar o pouquinho, dom. pastor Elaine, Pode só buscar. para entender o texto, estava referindo ao onde é que texto. Paulo a Timóteo. Paulo diz a Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado Pela por imposição das mãos do presbitério. Mas é a Então, partir desse texto que o irmão está dizendo a autoridade da igreja para poder Afirmativo. pedir, mas aí não seria uma questão da autoridade da igreja para reconhecer um dom O dado por Deus? pastorado não, dele, ele diz o que foi exercício... concedido. Não Concedido foi por manifestado. Deus. Concedido por Deus. Sim, afirmativo. Sim. Mas então o irmão está dizendo que a igreja viu uma necessidade, pediu a Deus e Deus deu para um homem. Afirmativo. Eu não compreendo assim não, irmão. Nós, talvez não é a mesma existem- coisa de que a igreja existe. Naquele momento, Timóteo foi... Então, o dom da imposição de mãos ali você foi separado para o exercício de uma função. E não despreza isso que você recebeu por imposição de mãos. A igreja, o reconhecimento da igreja, aí sim, da igreja, mas de algo que Deus outorgou a Timóteo para que ele pastoreasse, para que ele exercesse a função para a qual ele foi separado. Então, dentro desse sentido, é um dom de Deus, mas é dom do Espírito Santo. Para mim, inverter isso é inverter a soberania de Deus. Então, que a igreja que identifica suas necessidades e pede para Deus, não é Deus que vê Irmão, e dá olha para a só, igreja? entendamos. É que talvez nós não saibamos o direito, nós estamos raciocinando o que é a igreja. Jesus falou o seguinte, olha, Pedro, eu te dou as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra, será ligado no céu. Então, é que nós, com o passar do tempo não, por causa da bandeira da reforma ser o sacerdócio universal de todos os crentes, nós pegamos a autoridade bíblico, né? Bem, depende. Depende? Depende de como nós vemos também. Continua, porque pastor. você não vê isso na patrística. Continua, então, pastor. vamos ver, por causa disso nós pegamos o poder e a autoridade do corpo de Cristo e nós dividimos ele entre as pessoas. Mas não é o corpo? Aí nós, hein? Mas não é o corpo, que é feito por muitos membros? E nós demos para as pessoas. Mas o corpo, a igreja não é o corpo, que são muitos membros? Ela tem autoridade, ela tem poder, ela tem autoridade espiritual como igreja, não como indivíduo. Não, eu tenho poder porque eu tenho unção. Não é bem assim. Irmão, olha só. Debaixo da autoridade da igreja, nós fazemos as coisas. Entendi. Deixa eu só ler o texto para ajudar, porque para mim o essencial é o seguinte: onde é que está na Bíblia? E ainda que nós tenhamos opiniões diferentes, é o que a Bíblia diz, e aí cada ouvinte vai poder desenvolver esse assunto mais adiante. 1 Timóteo capítulo 4, vou ler a partir do versículo 11, ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a tua, verso 12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. 14, que é o verso. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério, é o que diz o verso 4:14. Então tá aí a leitura para reflexão dos companheiros. Quem mais quer falar? Foi dado como profecia. Essa questão, por exemplo, dado por Deus. Dado por Deus. Dada por Deus. Mas nós sabemos muito bem que no Novo Testamento, quando se fala sobre a questão da imposição de mãos, o Espírito Santo era transmitido pela imposição de mãos. Quando se levantava as mãos e impunha sobre aquelas pessoas que receberam o Senhor Jesus, daquelas pessoas que iam exercer um ministério específico, para saber que aquele ministério que ela estava recebendo não era para um fim próprio, mas era para o uso um da fim igreja, que glorificasse a Deus e trouxesse a edificação da própria igreja. De maneira que eu entendo que a utilização dos dons por aqueles que foram chamados e vocacionados por Deus
tem que ter esse objetivo. Não um objetivo que leve a pessoa aí a ganhar, a se projetar. Eu creio que né, uma pessoa de fato espiritual, uma pessoa que exerce o seu dom espiritual, é uma pessoa cheia de humildade. Muito bem. Quando a gente observa, ninguém despreze o dom, como é que a pessoa descobre? É uma pergunta que faz aqui o ouvinte, né? Como descobrir se eu tenho e quais são os dons e talentos que eu tenho? Pergunta a nossa querida ouvinte. Eu acho que depende muito, e aí é aquilo, cada pessoa, a gente no Brasil, a nossa educação não está muito pautada nas qualificações, né? A gente gerencia a educação como um todo. Em muitos países não é assim. Desde pequeno a criança vai sendo observada, ela tem mais aptidão para música, então dentro do quadro educacional ela vai estudar mais música, ela tem mais aptidão para matemática, a inteligência dela é mais lógica, mais matemática, ela vai fazer uma matemática mais forte do que aquela pessoa que já tem mais aptidão para letras, por exemplo. E aí vai ficando mais claro quais são as capacitações. Então, quando a gente fala de dom e de talento, não dá pra gente olhar para trás, não é uma pessoa que nunca viu música na vida, nunca gostou de cantar. De um dia para o outro, ela não vai se descobrir com o dom de cantar, né? Então, essa questão dos talentos, eles são desenvolvidos desde a infância. Então, é o talento que a gente vai exercendo, que é inato, que os pais vão percebendo. Esse meu filho tem talento para isso, essa minha filha tem talento para aquilo. E dentro da igreja, as pessoas que vão congregando, a gente vai percebendo. Fulaninho, você dá o microfone para ele fala muito bem, o outro já não fala tão bem. Então a pessoa vai externando isso. Vai externando, de alguma forma vai aparecendo, vai sendo desenvolvido. Outros trazem a ideia da necessidade. Então, olha, também. Nessa comunidade onde nós estamos atuando, existe a necessidade, isso. E Deus dá por conta da necessidade, que o objetivo dele é que a gente sirva para a glória dele. Aí é um mecanismo da igreja. Correto? Eu entendo o seguinte, eu tenho uma visão, os irmãos, eu acho bem interessante fazer esse paralelo da Bíblia com o cotidiano, da Bíblia com a ciência, tudo, mas eu tenho uma visão mais assim, não é maior, né? Mas mais espiritualista. Pode falar, pastor, vai tranquilo. A gente está complementando aqui. Então, vai falar. Porque eu entendo o seguinte, eu entendo da seguinte maneira. Deus, a igreja local é uma agência do reino, não é o reino. Então, sim, Deus sabe tudo que aquela agência precisa. Com certeza. E tudo que aquela agência precisa, Deus coloca. Pode ser que esta agência não reconheça, despreze, e pode ser que alguém que tem aquilo que é dado por Deus também não exerça. Eu entendo. A vida é um investimento. Nós nascemos por conta de um investimento de Deus. E eu entendo os dons espirituais como sendo característicos do novo nascimento. Então, para mim, é difícil compreender que uma pessoa que nasceu inata com isso, ela vai ser descoberta depois. Não, ela pode até exercer. Porque tem pessoas que são excelentes músicos, mas que quando elas se convertem, elas não querem fazer música na igreja. Elas querem fazer outra coisa. É aí que é a pergunta que segue é o seguinte: de que forma posso usá-los para a glória de Deus, uma vez que pode ser usado para a própria glória. Isso está falando. A pessoa, em vez de usar para a glória de Deus, é o raciocínio que o reverendo Lael trouxe aqui, quer dizer, fazer com simplicidade, com humildade, porque está fazendo para a glória de Deus, e há pessoas que fazem para a sua própria glória. Então, tá? nesse caso aí, se eu estou entendendo aqui essa questão dos talentos, que é uma aptidão natural para todos, mas os dons são para os salvos. Porque dons, segundo as Escrituras Sagradas, está sendo colocado de maneira claríssima. Estão falando de dons do Espírito. Dons do Espírito, para salvo. Sim, para salvo. Como glória de Deus e também a edificação da igreja. Com certeza. Mas os talentos nem sempre são para a glória de Deus. Nem sempre são. Não são, mas são para as suas próprias necessidades. Deveriam, porque tudo que a gente... Esses dias eu estava no consultório médico e estava passando uma entrevista com uma cantora. E ela estava no estúdio tocando todos os instrumentos possíveis. Eu toco alguns instrumentos. Então, assim, eu gosto de música. Cresci num lar onde isso sempre... meu pai toca vários instrumentos, enfim. E ela sentava no teclado, na bateria, instrumentos de sopro, todos os tipos de instrumentos possíveis. Eu estava assistindo aquilo, ela não é evangélica, muito pelo contrário. Eu estava assistindo aquilo e pensando, nossa, imagina esse talento sendo utilizado na obra de Deus. Imagina essa mulher convertida. E eu, assim, pela primeira vez eu olhei para ela e sabe aquele sentar e olhar aqueles talentos todos e pensei, Senhor, seria tão bom se essa pessoa se convertesse e usasse isso para o reino de Deus. Eu acho que é isso. Os talentos nós recebemos
recebemos, mas nós fomos criados para a glória de Deus. E, infelizmente, muita gente não usa aí para isso. Ouvinte dizendo, olha, o Efraim tá lá em Itajaí acompanhando a gente. Muito obrigado, Efraim. Ele diz, olha, se ele tira, como pode cobrar naquele grande dia algo que ele tirou? Ou seja, ele não acredita que Deus tira. Certo? A pergunta é, vocês acreditam que Deus tira? Essa é uma questão, o senhor pode tirar? Você recebeu o dom. Estamos falando de dons espirituais. Sim, dons espirituais. Recebeu e você não utilizou. Por exemplo, a questão de Saul. Quanto à relação da intimidade dele, por ter sido ungido ali pelo Espírito, o Espírito utilizou ele por um longo tempo e depois o Espírito Santo se ausentou da vida dele. Não seria a mesma questão? Eu acho que a gente precisa separar aí, de novo, talentos e dons. Eu conheço pessoas que têm talento musical. Usou muito tempo isso na igreja. Isso, aptidões naturais. Usou muito tempo isso na igreja, edificou muita gente e, infelizmente, num certo momento se afastou e está usando isso lá fora. Tá? Então, o talento permanece. Agora, o dom da salvação, o dom do Espírito, o dom, discernimento de Deus, da unção de Deus, vai embora. Isso vai embora. O talento fica. Agora, tem gente que continua sem a unção de Deus e sem o dom de Deus, profetando por aí. Aí vai ouvir, não vos conheço. Deus tirou, mas a pessoa não exercitou. Ela atrofiou aquele talento que ela vê como investimento e depois coloca que Deus tirou. Pela parábola dos talentos, está dito que tira. Tirou do que não tinha e deu para quem tinha mais. Pela parábola dos talentos está dito isso. Agora, a questão de dons espirituais, eu entendo que um crente, ele que tem e o dom, ele não é dado e ele fica atrofiado nele, e ele colocar que Deus tirou dele. Ele perdeu a ideia do dom. Vamos responder o Efraim. A ideia do dom, o dom do Espírito. Se o dom é do Espírito, ele não é meu. Do Espírito Santo, Deus não é isso. Vamos lá, vamos para desenvolver aí. Se o dom é do Espírito Santo ou o dom é do indivíduo. Se o dom é para o serviço, o sujeito pode ter esse dom hoje, amanhã ele pode ter um outro dom, porque o serviço foi diversificado. Mudou, enfim, essa perspectiva que é quase que uma gestão espiritual divina desse pacote, pacote administrativo de Deus aí, nesse tempo que a gente chama de graça, para poder aplicar. Como é que vocês entendem isso aí? Vai lá, pastor, e aproveita, embala aí, manda um abraço pro Efraim. O Efraim. Primeiro, Efraim, ninguém tem dons espirituais. Nós temos manifestação dos dons espirituais. E a manifestação, deixa bem claro, a manifestação é dada a cada um para o que for útil. Então, é correto dizer que a pessoa recebeu. A pessoa teve a manifestação. Ninguém tem dons espirituais. Lael discorda. Não, é só uma questão, porque ao longo do tempo você já nem usa mais o dom, aquilo já está tão introjetado dentro de você que mecanicamente você faz. Aí a pergunta é, aquilo está sendo o dom ou aquilo que já se introjetou na vida da própria pessoa faz com que ela faça as coisas até mesmo sem Deus como se fosse de Deus? Eu creio que um dos grandes problemas... Quando ela se afasta de Deus, ela perde... Mas ela começa a fazer mecanicamente. Se você olha para ela, você percebe que ela tem o dom. Ela tá Só que Deus não está ali, o Espírito Santo também não está usando. Exato, não está. Eu creio que aí é que ocorre um grande perigo. De nós nos acostumarmos com as Escrituras Sagradas a tal ponto que ela se torna uma ferramenta hábil nas nossas mãos, sem que Deus até mesmo possa usar o conhecimento da sua palavra através da nossa vida. Efésios 4:7 fala, porém cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Mas aí é o dom da salvação. Tem o capítulo 7 também de 1 Coríntios que vai dizer aqui. Santo. Não é não, que. Aqui não. Olha, tá aqui. Efésios não. 1 Coríntios 7, verso 7. Quero que todos os homens sejam como tais, como também eu sou. No entretanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Sim. Um, na verdade, de uma maneira e o outro de outra. Então nós temos aqui duas opiniões sobre esse assunto. Nesse texto aí, Paulo fala de características pessoais e ele chama isso de dom. Voltando ao que eu falei que dom
é uma marca que Deus coloca na essência de cada um. E esta marca que está na essência, ela vai se existencializar mais ou menos, dependendo de como o indivíduo se exercita. A impressão que passa, pastor, que o senhor está dizendo o seguinte, que a gente percebe que há o dom com a manifestação. Que percebe que há o dom. Então, se percebe que há o dom na manifestação, porque há o dom. Se há o dom, ele foi dado. Ou seja, no fundo, vocês estão falando a mesma coisa. Correto? A própria palavra dom já significa isso. Então, voltando. Então, o que o pastor falou, dons, é diferente do que o Efraim está falando. Efraim, ele quis se referir às manifestações, como está em 1 Coríntios 12 e 14. Muito bem, quero agradecer aqui a vocês e dizer o seguinte, a nosso ouvinte, eu não sei se eu chamo de Ray, é um ouvinte, ela diz, eu gosto de rir e fazer os outros rirem, mas isso incomoda outros que estão de fora, eu gosto de ver todo mundo feliz, isso é dom ou é agilidade, deve ser habilidade ou talentos? Se a gente for trabalhar nisso, é talento. Característica da pessoa. Talento, é uma característica. Manda, hoje já não dá mais. Pode ser mas amanhã você me conta um caso engraçado, que aí nós vamos ver. Amanhã. Hoje não dá mais tempo, mas manda aqui pra gente, nós vamos ver aqui um caso engraçado que você vai encaminhar aqui pra nós e nós vamos participar juntos aqui do nosso debate 93 de hoje, um assunto que rendeu, hein, gente? Rendeu esse assunto que eu espero que, com a graça de Deus, renda pros nossos amados ouvintes a reflexão sobre esse assunto, continuar a pensar sobre esse tema que nos ajuda a compreender e muito essa questão da nossa vida. Afinal de contas, quando você vê o seguinte, você vê, por exemplo, o dom, o talento, a habilidade, foi colocado aqui. Você veja bem como é importante o exercício, né? Como é que a gente exercita? Você é servo, você foi chamado para servir ao Senhor. E nesse processo de servir ao Senhor, use com todas as ferramentas possíveis. Observe bem todas as coisas que o Senhor Deus tem te dado, aquilo que Ele tem realizado, aquilo que Ele tem promovido na sua vida. Veja que tudo que a gente faz, a gente deve fazer para a glória de Deus. Isso aí é fundamental. Olha, eu não sei se o que eu tenho é isso ou aquilo. Olha, meu irmão, minha irmã, faça para a glória de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não queira pensar na possibilidade de se engrandecer com aquilo que Deus te deu, porque nós estamos aqui para engrandecer ao Senhor, que Ele cresça e eu diminua. Essa deve ser a mentalidade de cada um de nós, seja quando nós ensinamos, seja quando nós pregamos, nós cantamos, nós visitamos, nós acolhemos, nós oramos, em qualquer área da nossa vida. Seja quando você está na sua prática profissional, no seu relacionamento, em todas as áreas, nós precisamos buscar sempre essa direção extraordinária, prodigiosa que Deus nos dá para o serviço. Quando todo mundo começar a servir e quando todo mundo servir para a glória de Deus, meus irmãos, esse negócio vai ficar bom demais. Marcela Bastos, a nossa pesquisa. Você acha que Deus pode tirar os dons e os talentos de alguém? 69% dos nossos ouvintes por telefone não acreditam nisso, mas 67% deles no nosso site acreditam que Deus pode tirar. Sim. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e dizer o seguinte, que você pode ouvir o nosso debate 93 a hora que você quiser, através do site debate93.com.br. Guarde isso aí, salve aí, coloque aí nos seus preferidos, debate93.com.br. Você vai clicar, vai ouvir, vai escolher os debates que você quer ouvir. Você pode fazer pesquisa por assunto e por tema e por nome de debatedor. Você vai poder fazer a pesquisa tranquilo, vai ouvir a hora que você quiser, vai poder ouvir, curtir, compartilhar, comentar e vai ser bom demais, porque muita coisa de dizer assim, puxa vida, como eu queria que fulano estivesse ouvindo, como é que não aconteceu isso já contigo, já? Então, aí você prepara, você salva, você vai lá, manda o link pra pessoa ouvir, manda por e-mail, manda pelo Face, pelo Twitter, enfim, pelo YouTube, se você tiver um canal no YouTube também, muita gente tem, já salva, já coloca na sua página lá, é sempre uma oportunidade toda especial, e você sabe o quanto isso é legal, o quanto isso é importante. O debate do dia está disponível sempre a partir das 19 horas, tô certo, Marcela? Certíssimo, e a partir de amanhã a gente tem coisa nova aí, novidade no debate 93. Vou lembrar que é só a partir de amanhã. Nós já tivemos aqui um tempo que a gente pediu para que vocês fizessem sua foto, e escrito lá no cartaz, eu estou ouvindo o debate 93.
Dessa vez você vai produzir a sua foto, mas com cartaz e o nome da sua igreja. A gente quer saber o nome da sua igreja. Você que acompanha a gente aqui no debate todos os dias, não posta hoje. Hoje você produz a foto, espera amanhã no horário do debate, você posta a sua foto lá abaixo da foto aqui dos nossos debatedores. A foto não precisa ser na igreja. A foto é sobre a igreja. Você faça tá no trabalho, você tá no trabalho, você tá em casa, um cartazinho, um cartaz escrito à mão. Usa a sua criatividade da maneira que você quiser. A gente quer saber o nome da sua igreja e a igreja que você pertence. A igreja vem, né? Essa é a ideia, então. Muito bem, a participação dos nossos ouvintes sempre é muito especial. Quero agradecer o seu carinho, Marcela. Muito obrigado também pela sua participação aqui no nosso debate 93. Você, ouvinte amado, com a gente. Aí é bom demais. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Gente, olha aqui. O que é isso aqui, minha gente? O ouvinte dizendo, ó, desde que nos casamos, eu e meu marido sempre dividimos as nossas finanças. Olha que beleza. O que é dele é meu e vice-versa. Não tem aquele negócio. Tá certo. Ó, não é bonito isso? Bonito. Tá, vocês estão certos? O que é meu é seu. Não, ela falou direitinho. O que é dele é meu e vice-versa. Não vem complicando a menina, não. Mas tem um detalhe aqui. Olha o detalhe. E quem administrava as contas era eu, entendeu? É o que ela conta. Jamais tivemos problemas com isso. Só que desde que ele foi promovido e passou a ganhar mais, gente, tudo mudou. Meu esposo resolveu assumir as finanças, dizendo que eu sou muito controladora. Na verdade, eu só gasto o que é extremamente necessário. Particularmente, diz ela, eu acho que a família dele está influenciando. A família dele é complicada nessa área de finanças. Em apenas 2 meses, sabe o que aconteceu? Resultado não foi bom. No primeiro mês não sobrou nada. E agora ele perdeu parte do salário dele no caixa eletrônico. Quem que perde o salário no caixa eletrônico? Não, o caixa eletrônico confiscou. Como é que é isso? Esse caixa eletrônico deve ter. Tem nome esse caixa. Não. O novo governo tá com... Acho que É o pacote? É o pacote administrativo? Isso aí deve ser loteria, foi no caixa da loteria. Peraí, a pessoa botou. Não, peraí, vamos explicar que ajuda, não atrapalha, não, gente. Ajuda. Quer dizer que a pessoa foi lá, tô imaginando a cena, foi lá, botou lá, tirar a conta aqui, tirar R$80. E não saiu. Você foi escolhido. Tá certo? É isso? Não saiu. Bota o microfone, Marcelo. Não saiu o dinheiro. Não é isso, não? Não é isso, não. Porque você pode. Abaixa, Marcelo. Você reclama no banco. Não, até porque, exatamente, se não tivesse saído, ele poderia reclamar no banco e ser restituído. O que a gente compreende aí é que ele perdeu. Perdeu o dinheiro. Ou alguém perdeu. Não, ou ele perdeu pra alguém. Alguém chegou e falou, perdeu. Pode ter sido isso também. Ele perdeu. Geralmente acontece. Vocês estão piorando o negócio. Foi o que eu achei que vocês iam ajudar, hein? Eu achando que vocês iam ajudar. Vocês estão. Ele perdeu no caixa eletrônico, ele tirou, mas esqueceu de pegar. O caixa deu. Aí perdeu. Ouvinte conta aqui, gente. Ele perdeu quando foi colocar no bolso e aí perdeu. No caixa eletrônico. Ele perdeu parte do pagamento dele no caixa eletrônico. Eu não achei. Ele foi lá tirar. E sabe-se como. Marcela Bastos, então eu vou encomendar aqui o seguinte: amanhã, para explicar isso aqui. Por telefone, eu quero um gerente de banco para poder explicar. Diretor de banco, entendeu? Léo trabalhou em banco, trabalhou, Léo? Mas já tinha caixa eletrônica nessa época? Inclusive, foi o período da automação bancária e justamente foi o momento que nós estávamos. Foi então ele tem a resposta aí. De 80, já sabe quem vai entrevistar amanhã. Como é que perde? Dos MyFrames. Na realidade não se perde. Não perde, não. Quando o sistema retém o dinheiro, o próprio sistema acusa isso. Isso é naquela época. Hoje deve ter algo diferente. Não, é possível. Hoje deve estar muito mais rígido. Mas tecnologicamente é impossível. Querida ouvinte, agora falamos para ela. A gente também não sabe se ele perdeu, tipo, já tirei, coloquei no bolso, achei que coloquei no bolso e caiu, pode ser. Mas aí não é no caixa eletrônico, é no bolso eletrônico.
Enfim, Não, ele ela não diz, o que ela ele diz é não o seguinte, ele caracterizou. foi no caixa eletrônico e foi tirar o dinheiro. Eu acho melhor deixar para E amanhã esse perdeu. debate, que a irmã não vai dormir hoje. Vocês estão claro, piorando a claro. situação. Eu abri os microfones, estou até arrependido. Esse caixa tem nome, é nome de uma loja, Não, mas tem nome. peraí. Ouvinte, é o seguinte, para você ficar tranquilo, amanhã, tá bom? Amanhã eu vou querer alguém aqui, porque os caixas eletrônicos na época do reverendo Léo eram outros. Sim, hoje em dia, tem que botar o dedo, é digital, deve ter alguma coisa, deve ter... Eu também tô Deve nessa ter alguma linha, coisa. mas, enfim, Marcela, vamos fazer de duas formas. Primeira coisa, você vai entrar em contato com ela outra vez para saber o seguinte, se é isso aí mesmo. Porque às vezes ela vai dizer assim, ó, foi ele que falou. É isso aí. E aí, se foi ele que falou, nós vamos conversar com o banco. Com certeza. Entendeu? De preferência, descobre qual é o banco que nós vamos falar com alguém deste banco. Programa investigativo? Mas nós precisamos saber, sabe por quê? Eu fiquei com medo agora de ir no caixa eletrônico. Claro, eu também. Eu não vou no caixa eletrônico, não. O debate está mudando a filosofia. Vai que o caixa eletrônico. Vai que. Hein? Vai que. Eu, hein? Vocês, hein? Pelo amor de Deus, hein? Deixa eu retomar aqui, ó. Ela perdeu parte do seu salário no caixa eletrônico. Aí ela disse, será que Deus permitiu que o devorador, entrasse na nossa casa? Sei que era no nosso caixa. No caixa, entrou no banco. Nossa cara para que meu esposo volte a ser como antes. Qual a melhor maneira do casal gerir as finanças? Como enfrentar a influência dos parentes no casamento? Ei, pá, aquele cunhado, aí, cunhadinho, presta aí, quentinho. Tem gente que faz. Vamos ouvir a opinião dos nossos companheiros amanhã, a partir das 11 horas da manhã, no nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros, pastor Ailton Desidério, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, um abraço para meu irmão Adilson Desidério, que é de Belo Horizonte, está aqui com a Noemi, da Igreja Batista da Pompeia. Um abraço para o irmão Argemiro, da Igreja Batista Alvorada, lá do pastor Eliseu de Paula, e um abraço para o Roberval, presbítero da Assembleia de Deus de Realengo. Nosso querido Roberval. Foi jóia o debate hoje. Roberval Taylor. Muito obrigado, pastor Elaine, um abraço, querida. Um abraço, JR, um abraço a todos os ouvintes do 93, é sempre muito bom estar aqui com vocês e, claro, a todos ali do Ministério Fronteira. Muito obrigado, pastor José Derivaldo. Um abraço para todos os nossos ouvintes, um abração, um beijo para minha esposa que não deixa de ouvir, então está lá ouvindo, um abração, um beijo para ela. Reverendo Lael, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR, pela oportunidade, obrigado aos amados ouvintes também pela oportunidade da sua companhia. E eu quero mandar um abraço para os amados irmãos da Igreja Presbiteriana em Bangu, do voluntariado do NAVE, no INCA, e do CRE, no INTO, por esse trabalho tão glorioso que eles têm feito lá na assistência aos pacientes. É a você, o R. Silva, um grande abraço. Muito obrigado a você, ouvinte amado, a você que participa conosco, a turma do Facebook, cada dia batendo um recorde em cima de outro recorde, com a participação dos nossos ouvintes aqui pelo Facebook. Eu só tenho a agradecer a você pela sua audiência, seu carinho, sua amizade. Que Deus continue abençoando profundamente a vida de todos vocês aqui no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Nós vamos orar juntos nessa hora, por gentileza, pastor Desidério orando conosco. Vamos apresentar o tema de hoje, como temos feito sempre, e também vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos por este momento tão gostoso de compartilhamento. Entendemos, ó Pai, a tua soberania sobre cada um de nós, em nos capacitando e nos revestindo com a tua unção para cumprirmos o teu propósito para a honra e glória do teu nome. Agora, ó Pai, nós intercedemos por todos os nossos irmãos e as pessoas que estão enfermas, nas emergências, ó Pai, nas enfermarias, em casa. Ó Deus, o Senhor é poderoso para reverter todo e qualquer quadro. Ó Deus, abençoe também, console e conforte os enlutados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ouvi o seu chamado, atentei para suas palavras e agora estou aqui para servir. Estou disposto a lutar. Estou disposto a alcançar minha promessa. Usa-me, pois fui chamado para marcar minha geração. Fui chamado para transformar minha nação. Eis-me aqui.
abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.